gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um Pod Elis, podcast da Babá Elis. E hoje, segundo dia de estreia, eu vou trazer uma pessoa aqui, gente, uma pessoa maravilhosa, abençoada, mãe, avó, batalhadora, amiga. E vocês vão ver quem vai estar aqui hoje. Vocês sabem, gente? Diz aí, quem que você acha que vai estar aqui? A missionária Zilene Conceição. Boa noite, paz do Senhor para todos. Agradeço, por ela ter me convidado para participar, do programa, para falar, primeiramente do Senhor Jesus, que algumas pessoas conhecem, o meu testemunho, e eu vou falar, um pouquinho aqui depois do meu testemunho. Então, missionária Zilene, maravilhosa, mais uma vez te agradeço, tá? Por estar aqui no meu podcast, por ter aceitado esse convite. E eu quero te perguntar, assim, já começando na sua infância, como que foi a sua infância? Já quero começar lá atrás. Eu sei que você não é do Rio de Janeiro, né? Me conta, assim, um pouquinho lá de trás primeiro. Então, minha infância, eu sou lá do Espírito Santo, cidade de Pedro Canário. Minha infância, gente, não foi muito fácil, porque a gente era rural, sabe que pessoas que moram rural, bem complicado, é bem difícil. Eu nem queria muito realmente falar da minha infância, como eu falei pra Elisângela, porque eu não gosto, muito de falar da minha infância, porque foi uma infância sofrida, então assim, eu não gosto muito de falar. Mas, eu vou falar um pouquinho, minha infância, nós éramos 7 irmãs, e meus irmãos, e assim, a gente trabalhava, na roça, então a gente não estudou, a gente não tinha como estudar, porque sabe como é que é, tinha que trabalhar na roça para poder ajudar, nossos pais, a sustentar aqueles outros que eram as menores, e minha infância foi assim, não vou falar muito não, porque eu não gosto muito de falar não, mas é só um pouquinho da minha infância que não foi fácil. Então, Zilene, me conta, como você veio parar aqui no Rio de Janeiro? Se você veio criança, alguém trouxe você, ou você veio já jovem, me conta mais sobre isso. Então, o que fez eu vir para o Rio de Janeiro, quem trouxe eu para o Rio de Janeiro foi minha irmã Luzia, que ela já morava aqui no Rio de Janeiro e ela tinha 2 filhas, pequenas, e como ela trabalhava fora, e ela não tinha como deixar as filhas dela com outra pessoa e nem condição de pagar, E aí ela pediu meu pai, eu tinha 10 anos, Nossa. E aí ela pediu meu pai pra mim vir pra cá, pro Rio, cuidar das filhas dela. E foi assim, que eu vim pro Rio de Janeiro. Que eu conheci o Rio de Janeiro, foi assim, vim morar na casa da minha irmã pra cuidar das 2 filhas dela pequenas. Mas você somente com 10 anos veio cuidar de 2 crianças, você sendo uma criança? Lá a gente também, a maioria do povo lá, no Espírito Santo, na minha cidade, já cuidava de criança, trabalhava rural, Então a gente começou a vida trabalhista bem pequena, Realmente assim, com 10, 9 anos, a gente já trabalhava na roça, trabalho lá era pegar café, catar pimenta, os homens, cortava cana, capinava. Esse era o trabalho que nós tínhamos, lá no Espírito Santo era esse trabalho ainda, que continua, muitas mulheres e crianças ainda vivem dessa vida lá, Não é uma vida fácil, é uma vida bastante sofrida. Realmente é uma vida bastante sofrida, porque uma criança de 10 anos que podia estar estudando e tudo. E você chegou a terminar seus estudos? Então, não. Meus estudos eu ainda não terminei, mas eu estou muito feliz agora porque eu tenho tentado terminar meus estudos e agora eu estou no 9º ano, graças a Deus. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que é o meu sonho, terminar meus estudos. Não é fácil para a gente que trabalha, sair do trabalho para a escola, mas assim, eu estou lutando, para me chegar lá, porque eu tenho um sonho também para realizar
E o sonho que eu quero realizar, eu dependo da escolaridade, né? Então, eu estou lutando, né, para terminar meus estudos. Eu creio que eu vou conseguir sim, em nome do Senhor Jesus. Amém, vai sim. Então, missionária Zilene, como você teve assim, o primeiro encontro com o Senhor Jesus? Como foi a sua conversão? Lá no Espírito Santo, alguém já levava, sua mãe, seu pai já levava você assim para a igreja, ou falava de Deus para você, ou você veio conhecer esse Deus todo-poderoso, esse Deus que vive e reina na nossa vida? Você veio conhecer ele aqui ou veio conhecer ele lá? Como foi? A minha mãe e meu pai, ele sempre foi católico, né? Bem católico. Só que a minha tia, não. Minha tia é mulher de Deus, a minha tia é super maravilhosa, né? E a gente morava na roça, né? E a igreja, gente, era muito longe da nossa casa. Mas a minha tia, ela pegava os filhos dela, que a gente era tudo da mesma idade, muita criança, eu, meus irmãos e as outras minhas primas. Então, assim, a gente ia para a igreja com ela. Ela levava todo mundo para a igreja. Ai, que era bênção. maravilhoso. Assim, era muito longe a igreja, mas a gente ia todo mundo a pé. E lá não tinha luz, né? Não tinha energia. Então, o que a minha tia fazia? Pegava lanterna, ou então, acho que nem todos conhecem o que é candeeiro, né? Ou então, lamparina. E aí a gente ia para a igreja, descalço, às vezes na chuva, correndo, brincando, mas a gente ia para a igreja. Nossa, então, assim, na verdade, assim, eu conheci Deus mesmo, assim, através da minha tia. O nome dela é minha tia Esmeralda. Ela ainda mora, né, lá no Espírito Santo. Ela é uma verdadeira mulher de Deus. Não achou empecilho, né? Ela... Para poder buscar o Senhor. Ia descalço, ia no lugar onde não tinha luz, não tinha energia, mas mesmo assim ela ia adorar ela o levava Senhor. a gente. Então, assim, ela que foi, como fala, ela que foi, ela lançou a semente, né, nas nossas vidas. Ela que levou a gente para a igreja. Através dela que a gente, verdadeiramente, a gente conheceu Jesus, né, claro. Através dela que a gente ouviu falar de Deus, né, e foi através dela que os filhos dela, claro, se converteu, que ela já era, né, como é até hoje, o esposo dela, que é meu tio, que já foi para a glória, né, também levava a gente, assim, a gente adorava ir, porque era prazeroso, né, todo mundo criança, todo mundo brincando, correndo, era muito maravilhoso, né, e aí depois, como eu falei, né, que eu vim pra cá com 10 anos, e aí, né, a minha vida, né, se resume aqui no Rio, né, de Janeiro. Assim, mas só que aqui, claro que eu ia pra igreja às vezes, mas eu não era cristã. Então, aí, né, minha vida se resume aqui no Rio de Janeiro. Claro que se eu for falar tudo, não vai dar pra falar tudo, então eu vou falar algumas coisas assim mais fortes, né. Então, aí eu morei com a minha irmã, tal, né, um bom tempo. Aí eu casei, né, entre aspas, né, fui morar com uma pessoa, né, com 14 anos. Aí eu tive 3 filhos, né, eu tenho duas moças hoje já, um rapaz. Mas, assim, engraçado que os meus filhos, olha só como é que é as coisas, os meus filhos eram da igreja e eu não era. Meus filhos sempre iam para a igreja, né, quando eles eram pequenos, eles iam para a igreja, lá perto de casa, né, o pastor sempre levava eles para a igreja, só que eu não era cristão, eu era só Jesus, né. Então, assim, eu não era fogo se cheirasse, né. Já aprontei bastante, né, que eu creio que não só eu, mas como todo mundo que antes de aceitar Jesus verdadeiramente apronta mesmo, e eu aprontava muito. E eu vou falar sim, né, algo assim, que eu vou falar o que aconteceu comigo, sabe, gente, assim, sobre o óleo ungido. O óleo ungido, para muitos, não significa nada. Olha só um caso que eu vou contar, né, o que aconteceu comigo. Eu era amante de um rapaz, de um homem casado. E aí, quando eu me encontrava com esse rapaz e tal, a mulher dele era evangélica, olha só. E aí ele dizia assim pra mim, minha mulher é boba, toda vez que eu saio de casa, ela unge a minha roupa com óleo ungido. E ele falava assim pra mim, cada vez que ela unge a minha roupa com óleo ungido, eu me aproximo mais de você.
Só que eu também não falava nada, né? Porque eu também não entendia muito algo de Deus, então eu também, pra mim, eu não entendia mesmo essas coisas. Mas eu falava pra ele assim, não sei, alguma coisa deve ter, né? Pra ela poder estar fazendo isso, alguma coisa vai, não sei. Aí ele que nada, sei o quê. E aí com o tempo, assim, eu fui não querendo mais, né, ficar com ele e tal. E aí ele falou que não, eu falei assim, não, eu não quero mais. Então assim, hoje, né, que eu entendo o significado do que um óleo ungido na vida do ser humano que verdadeiramente é cristão, que confia no Senhor e que pede a Deus. E ali realmente assim eu vi que hoje eu entendo que foi através da fé dela, primeiramente, claro, Sim. da oração, da busca pelo casamento dela, pela restauração da família dela e através daquele óleo ungido que ela consagrava a roupa dele, as vestes dele, que aí a gente acabou se afastando e eu não quis mais, né, ficar com ele, né? Então assim, outras casas que eu já tive também. Mas assim, eu vou falar assim, o meu encontro, antes de eu ter meu encontro com Deus, aconteceu muitas coisas na minha vida, né? Que não dá pra mim falar tudo, mas aconteceu muitas coisas na minha vida. Eu vou falar um testemunho aqui, que nessa época eu ainda não tinha ainda um encontro com Deus. Mas eu ia pra igreja, eu sempre estava nas igrejas e muitas pessoas, né, Deus usava as pessoas para falar que Deus tinha obra na minha vida, que Deus queria mudar minha vida e tudo mais. Só que assim, eu sempre assim, não que eu não acreditasse, que eu nunca julguei, a gente não pode julgar quando Deus usa um profeta para falar algo para a gente, entendeu? E aí eu sempre assim, eu sempre ficava, né, assim, só que eu ia pra igreja, eu sempre buscava a Elisângela, né, aqui no Rio, que foi a pessoa que plantou a semente em mim aqui no Rio, porque realmente ela sempre me levava pra igreja, e muitas vezes ela me levava pra igreja e eu esperava ela sentar e eu sentava lá atrás. Quando eu via que ela não estava me vendo, eu meti o pé da igreja. Muitas vezes isso aconteceu. Mas assim, né, mas Deus sabe o porquê, né? Então assim, aí tá, deixa eu falar o meu testemunho. Um dos meus testemunhos, mas esse assim é um testemunho muito forte. 2009 para 2010, assim, eu fui, né, atropelada, né? Fui atropelada, fiquei de cadeira de roda por muitos anos, eu fiquei de cadeira de roda e os médicos, né, falavam pra mim que eu não ia mais voltar a andar e que eles iam fazer outra cirurgia em mim e se o osso não colasse, eu poderia ficar, né, amputar minha perna. E eu falava assim, eu não aceito isso. Só que assim, eu não era crente, não era cristã como eu sou hoje, mas eu tinha minha fé em Deus, né? Sim. E assim, algo que eu vou falar aqui, porque eu fiz isso. No desespero que a gente tá, assim, numa situação, né, desesperadora, a gente promete muitas coisas para Deus. Verdade. A gente fala, a gente promete e a gente não cumpre. Eu vivi, eu tenho que falar meu testemunho. E eu fiz isso. E quando os médicos falaram pra mim que eu não ia mais voltar a andar, que a minha perna ia ser amputada, e aí eu fiquei naquele desespero. Eu comecei a entrar em desespero, né? Por quê? Porque eu tinha 3 filhos na época, meus filhos eram pequenos. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, se eu ficar amputada, como que eu vou fazer com meus filhos? Então eu ficava muito desesperada e eu chorava muito, eu não tinha assim, não tinha como ir pro banheiro fazer nada. Tive que mudar minha casa, meu quarto era em cima, teve que ficar para baixo, eu tive que modificar minha casa toda, por eu não poder andar, por eu ter ficado de cadeira de roda, porque eu quebrei a tíbia, né, da perna, esfacelou toda. Meu Deus. E eu tive que botar 13 platinas na perna. Então, aí eu comecei a falar com Deus, a falar, Deus, se verdadeiramente, né, o Senhor me curar e eu não precisar amputar minha perna, eu prometo te servir. Eu prometo não sair da igreja, eu prometo ficar fiel, eu prometo fazer tudo aquilo.
E aí, pela misericórdia de Deus, né? Como Deus é misericordioso, Deus nos ama. E aí o médico, aí eu fui em uma consulta e o médico falou assim pra mim, que era pra mim fazer o raio-x, fazer todos os exames, que eu ia ter que fazer outra cirurgia. Só que eu falei pra ele, não, doutor, me dá pelo menos 15 dias, que eu vou ficar de repouso em casa. Depois dos 15 dias, se não melhorar, aí o senhor faz a cirurgia. Ele falou, tudo bem. Aí ele me deu os 15 dias, e eu fiquei muito bem quietinha em casa, e falando com Deus, orando ali a Deus. E aí, beleza, passou os 15 dias, eu fui pro médico, e ali ele falou assim, esse teu Deus aí é bem forte, porque realmente você não vai precisar mais nem amputar a perna e nem fazer cirurgia. Meu Deus, Falando que maravilha, Senhor, né? Deus é maravilhoso, meu Deus. Deus é muito maravilhoso. Só que, aí vocês me perguntam... Deus dá tanta oportunidade, né, pra gente, né? Aí vocês me perguntam, Zilene, você fez aquilo que você prometeu pra Deus? Não fiz. O que eu fiz? Eu voltei pro mundo. Eu voltei a beber, eu voltei a dançar, né? Eu voltei a ficar com homem casado. Meu Deus. Eu voltei a fazer tudo aquilo que eu prometi uma coisa, mas eu não fiz aquilo que eu prometi para Deus. Então eu falo para quem está me ouvindo, para quem está na presença, para quem não está, para quem está caminhando, não promete aquilo que você não possa cumprir. Verdade. Porque a gente precisa fazer, precisa prometer e cumprir. Então, se você não pode, não promete. Eu prometi muitas coisas porque eu não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, entendeu? Então, assim, por isso que eu prometi. E no desespero, né, eu prometi para Deus. Mas aí eu não fiz nada daquilo. E eu continuei a minha vida, fazendo tudo errado. E Deus só foi, e aconteciam muitas coisas, Deus só foi me cobrando. Até que um dia eu falei pra Deus, eu não aguento mais essa vida. Porque você já estava sofrendo bastante, né? Eu já estava cansada, né? Sim. De viver essa vida. Eu já não queria mais, eu não suportava mais. Era muita mentira, muita mentira, eu mentia muito. Eu tinha que inventar muitas coisas, sabe? Assim, sabe o que você andar e você não ter sossego, você não ter paz? Era eu. Meu celular, todo mundo ligava, tu ligava, sabe? Era demais, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu falei com Deus que eu não queria mais viver aquela vida. E o que eu fiz? Eu entrei para a igreja. Só que sempre dentro de mim tinha um vazio muito grande dentro da minha alma, dentro do meu corpo. E na minha mente, eu achava que esse vazio era homem que ia me satisfazer aquele vazio. E aí sempre eu terminava com um, aí logo começava o relacionamento com o outro, e aí ia. E quando eu entrei para a igreja, e parei. Só que aquele vazio ainda continuava na minha vida. Então um dia, assim, era antes de meia-noite, na minha casa, eu dobrei o meu joelho no chão e falei para Deus, se esse vazio continuar, não tem por que eu continuar na igreja, não tem por que eu continuar te buscando, porque não dá. Eu continuo esse vazio, eu continuo fazendo o que não é para ser feito. Então, ou o Senhor me muda, ou então eu volto a fazer tudo o que eu fazia e vou viver minha vida, porque assim não dá. Eu não aguento mais essa vida que eu estou. Então, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu preciso de uma mudança. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Eu não aguento mais essa vida. E ali, irmãos, eu me derramei realmente assim para Deus ali dentro do meu quarto. Você se entregou mesmo assim para Deus, né? Você falou com sinceridade, como diz na Bíblia 6,6, Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Isso. E fala em silêncio, né? E aí eu dobrei meu joelho no chão e aí eu me cambretei para Deus. E eu falei assim para Deus, né? E aí eu comecei a orar, comecei a chorar. Mas assim, não era um choro assim normal. Eu começava a gritar, sabe como um leão ruge, grita? Era eu com Deus, eu comecei a gritar e falei, Senhor, entra na minha vida, muda a minha vida.
E ali eu comecei a orar, comecei a gritar. O meu filho, ele estava na sala, no quarto, na sala, e eu estava no quarto. A minha casa é uma kitnet pequenininha. E aí ele saiu de casa que ele estava com medo, porque ele estava vendo que eu estava gritando, que eu estava chorando muito. E ali foi algo assim, irmão, assim, que eu acho que só quem já teve um encontro com Deus que vai entender. Extraordinário. É como se eu morri e vivi de novo. Sabe, assim, algo assim, totalmente assim, algo diferente. E aí eu comecei a gritar, comecei a falar com Deus, irmão, teve uma hora que eu já não estava mais, tipo que eu não tinha mais força para orar, para falar com Deus. E ali eu senti quando algo saiu de dentro de mim e algo entrou dentro de mim. Mas sabe como entra assim, algo assim, como que eu vou explicar? Não tem como explicar muito, porque só quem já passou que sabe. Mas é algo que entra assim dentro de você, que você sente aquele algo ali dentro de você entrando, mas é algo assim prazeroso, é algo maravilhoso. É como se você sabe quando você tá com um saco de cimento nas costas e tira das tuas costas? Foi tipo assim, que aí entrou, algo saiu de mim, algo entrou. Mas o que entrou preencheu esse vazio que eu sentia dentro de mim. Preencheu que eu não tinha paz. Trouxe a paz e comigo tem pessoas que, assim, que a libertação é um processo, né? É um processo para você parar de beber, é um processo para você parar com tudo. Só que na minha vida, é como Deus transformou a água no vinho. Na minha vida foi assim. Foi uma mudança assim, né? Deus estava assim na minha vida, que assim, na mesma hora, tudo que eu sentia vontade de beber, de sair, de dançar, aquelas coisas saiu imediatamente. Na mesma hora saiu. E aí depois Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi uma conversão, assim, foi uma ruptura, né? Uma ruptura que você teve ali do velho homem. O velho homem morreu ali. E a nova criatura nasceu. Sim. E ali, Deus, ele começou a bradar, ele começou a me usar em línguas. Eu comecei, né? Deus começou a me usar no Espírito Santo. E Deus foi me dando os dons, né? Que Deus tem me dado. Então, assim, foi algo assim extraordinário. Então, eu falo, as pessoas que têm verdadeiramente um encontro com Deus, ele pode passar por coisas, mas você não abandona Deus. Porque eu falo que se eu não tivesse tido um encontro verdadeiramente com Deus, pelas coisas que depois que eu sou cristã, eu já passei, se eu não tivesse um encontro com Deus, eu não estaria mais na presença do Senhor Jesus. Eu não estaria mais, porque eu já passei por muita humilhação. Já passou muita coisa, né? Já passei por muita humilhação, já passei por muitas calúnias, muitas, e não é pouca. Mas mesmo assim, eu olho para Deus. Por quê? Porque realmente eu tive um encontro com Deus. Deus, ele entrou na minha vida. Muitos falavam que eu não ia ficar. Minha família mesmo falava assim, isso é fogo de palha. Porque eu entrava e saía, né? Então, assim... Até então você não teve ainda aquela ruptura, né? Isso, eu não tinha ainda, aquela conversão, quando você entrou para dentro do quarto e Jesus falou poderosamente com você, e ali você sentiu que aquele velho homem tinha morrido ali, né? E uma nova criatura nasceu. E ali eu falei para Deus também, eu implorei, né? Eu já não aguentava mais, assim, eu já não tinha mais saída, né? Como assim, eu já não tinha mais saída. Ou eu ficava com Deus, ou não sei, entendeu? Então, assim, eu não estava mais aguentando aquela situação. Então, Deus, ele viu, porque Deus também, ele vê quando a gente se derrama para ele de verdade, que Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele sabe quando você está na sinceridade. Quando Deus vê ali o choro, o clamor, pedindo com sinceridade, Deus, ele brada, Deus, ele entra e realmente Deus faz, porque, né, a palavra de Deus mesmo fala que Deus, ele bate a porta, né? Ele não é igual Satanás. Deus, ele bate. Se você deixar Deus entrar, ele vai entrar e ele vai fazer maravilha na nossa vida. Então, assim como Deus fez na minha, ele vai fazer também na vida de quem está ouvindo, né? Eu creio. Então, assim, o meu encontro com Deus foi tremendo, né? Tremendo, assim. Desde quando eu tive um encontro com Deus, tem muitas pessoas que falam que ser cristão é fácil. Não é, não. Aquela pessoa que fala que ser crente
crente não, cristão. Que ser cristão é fácil, gente, é mentira. Esse verdadeiramente não é cristão. Porque o cristão verdadeiramente, ele luta, ele sofre muito. Então, assim, a gente, para quem vem de berço, até eu digo que é um pouco fácil porque não conhece o mundo. Mas para quem conhece o mundo, que vem da prostituição, que vem do homossexualista, que vem da bandidagem, que vem da vida errada, é muito difícil. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia nós temos que matar um gigante. Todo dia nós temos que estar ali, ó, tremendo, assim, porque é muito difícil. Para nós, para nós que saiu de lá, nós temos que estar em constante oração, na palavra, no jejum. Temos que estar sempre nos consagrando, porque não é fácil não, viu? É bem difícil mesmo servir a Deus. Não é fácil não, é como a palavra fala, né, que são duas portas, né, a larga e a estreita, né? Sim. Então já está falando, né, se a larga é do jeito que e a estreita é difícil, então realmente servir a Deus é muito difícil. Então, missionária Ziléria, o que está sendo assim mais difícil assim para os cristãos hoje em dia, né? Nós sabemos que praticamente já estamos, né, igual todo mundo fala, né, no apocalipse, né? Porque é filho matando pai, pai matando filho, tantas injustiças, né? Em toda a área, né, nós estamos vendo assim algo assim bem berrante, sabe? Coisas assim que realmente aí a gente fala que já estamos no apocalipse. Para você, ser um cristão hoje em dia, o que é mais difícil assim para você? O que está sendo difícil hoje, né, para a gente que é cristão. Olha, gente, é tanta coisa. Vou te falar, hoje em dia, até para congregar tá difícil, viu? Verdade. Tá difícil. Por quê? Então, é tipo assim. Hoje em dia, para a gente achar o verdadeiro evangelho tá difícil. Porque hoje eu vejo que as pessoas, eles não estão pregando o amor, pregando a salvação, pregando a fé e a libertação. Hoje o povo quer pregar muita prosperidade, o povo quer pregar muita ganância, o povo quer pregar carro, casa, sendo que o que Deus, verdadeiramente a palavra de Deus, é baseada na nossa salvação, é baseada na nossa libertação. Deus, ele quer que a gente prega o céu, né? Então, assim, e hoje está difícil você entrar na igreja e você ver essa pregação. Verdade. Então, assim, para mim, né, o que é mais difícil também tem outra coisa, que dentro das igrejas tem muita falsidade. Eu falo que às vezes eu fico falando comigo mesmo, com Deus, e às vezes eu falo com eles anjos, com algumas pessoas, assim. Quando eu era do mundo, né, eu tinha muitas amizades. Só que as amizades do mundo, se houvesse alguma coisa, a gente sentava e conversava e acabou ali. E no mundo, eu tinha uma fantasia do mundo cristão, totalmente diferente do que eu vejo, que era só uma fantasia realmente da minha cabeça. Porque eu via, quando eu não era crente, eu via aquelas irmãs indo para a igreja, aquele grupo de louvor e tal. Então eu achava muito bonito e eu pensei que verdadeiramente era tudo bonito, era tudo verdadeiro. Mas depois que eu conheci o Evangelho, meu Deus, eu me decepcionei muito nessa parte. Muita mentira, muita falsidade, um querendo puxar o tapete do outro, tipo assim, eu canto melhor, eu prego melhor, se eu não for, nada acontece, se eu não cantar, o louvor não vai sair bonito, é briga por altar, é briga por isso, é por aquilo. Então, assim, realmente está sendo muito difícil a gente pregar a palavra. A gente ser cristão hoje está difícil. Então, assim, e o amor de muitos se esfriaram. Eu vou contar algo aqui que aconteceu, que aconteceu comigo, aconteceu ontem.
Não vou falar nome porque é antiético, né? A Sim. gente fala o nome do ministério Sim. e nome da pessoa da igreja. Então, aconteceu algo comigo ontem que eu estava indo para a escola e aconteceu um lance que tinha uma mulher que ela estava sentada na rua pedindo ajuda, gritando de dores ali, pedindo ajuda. E eu sempre converso com essa moça e ela me viu, né? Começou a falar, perguntei ela que ela estava passando mal. E tinha uma pastora, né, que já estava ali do lado dela, ajudando ela também. Aí eu cheguei também, ajudei ela e os policiais chamaram a ambulância, os bombeiros veio. E aí, em seguida, passou outra pastora e falou assim para outra pastora: não liga não, deixa pra lá que ela é uma cracuda. Meu Deus. Agora você me pergunta, eu fiquei revoltada, não vou mentir. Eu fiquei revoltada, posso até ter pecado, porque eu fiquei indignada, eu fiquei revoltada, eu fiquei muito chateada. Uma pessoa que era para se aproximar, para Isso. chamar para Deus, a pessoa vai e expulsa, bota mais para fora, né? Eu fiquei muito chateada com essa palavra e com a atitude da pessoa. Gente, para você ajudar um ser humano, não precisa você ser cristão, não. Você é um ser humano, você Sim. é uma vida, você é uma alma. Independente se ela é cracuda, independente, não interessa. Ela é uma vida, ela é um ser humano. Agora diz, Jesus veio para quem? Jesus veio para os santos, por acaso? Não. Jesus ele veio para os sarados, por um acaso? Não, Jesus ele veio para os pecadores. Agora vamos lá para a Bíblia. Todos da Bíblia que era santo, por acaso? Não, todos da Bíblia eram errados, todos da Bíblia eram pecador. E aí? Davi foi o quê? O que Davi fez? E Deus abandonou ele? Não, Deus abandonou ninguém. Então, quem é eu, quem é você para dizer que não vai ajudar? Deixa pra lá porque é uma cracuda. E aí, eu e a outra pastora, a gente ajudou a menina, ficamos lá, né? Eu falei, não, se não aparecer nenhuma família dela, eu vou sim pra ambulância junto com ela. Mas aí a mãe dela apareceu, mas a gente ficou lá, né, até a ambulância chegar e a mãe dela levou ela. Só que assim, como que uma pessoa que diz que é pastor, pastora, sobe em cima do altar e fala, prega o amor. Que amor é esse? Nunca teve encontro com Deus, na verdade, né? Igual aquele hino que fala da Fernanda Brum. Quem já pisou nos santos dos santos, Entendeu? Então assim, em outro lugar, não pode viver. Realmente não pisou no lugar. aí tipo não assim, pisou. então uma pessoa dessa, como fala que ela prega o amor? Que amor é esse? Me responde. Isso não existe amor. Aí, você me fala, uma pessoa dessa fala ainda que vai pro céu? Gente, pelo amor de Deus, né? Então assim, Tá se enganando a si mesmo, né? Porque a Deus não engana, né? é isso aí. Tá se enganando a si Tá próprio. perdendo seu tempo na igreja. Tá perdendo seu perdendo, tempo. e eu não sei o que essa pessoa está ensinando para as ovelhas, né? Não sei o que está ensinando para as ovelhas, mas fazer o quê? Então é isso, né? A gente precisamos mais ter amor, né? E as pessoas hoje em dia não quer mais ir para a rua, né? Não quer mais, acha que fazer a obra, fazer missão é só dentro da igreja, né? Não. Eu e a Lisângela, né, a gente sempre vai fazer missão, né? A última missão, né, que a gente fez foi lá em Saquarema. Nossa, Deus bradou, foi uma benção, né? E se Deus permitir, né, a gente está vendo aí uma viagem para Juiz de Fora, se for da permissão de Deus, né, claro, primeiramente. Verdade. Mas assim, isso é fazer missão, isso é o que Deus quer. É que eu e você prega o evangelho, né? Como eu esqueci a passagem agora, se eu não me engano é Isaías 43:10, que diz, né, que vós sois a testemunha. Jesus, ele nos chamou para ser testemunha. Aí, porque Deus, né, ele faz muitas coisas acontecer na nossa vida para a gente ter o que falar, para a gente testemunhar. Então, nós é a testemunha de Jesus. Verdade. Né? Então, Jesus, ele quer que eu e você vai pregar para todo canto dessa terra. Não é ficar brigando dentro de igreja, não é ficar falando um do outro, não é ficar querendo... Isso dá mau testemunho, né? Muito mau testemunho, não é ficar querendo
só ir para a igreja se você tiver oportunidade, só isso você ficar no altar, ficar brigando com o microfone, ficar brigando por isso, ficar brigando por altar. Ah, eu faço, fulano não faz. Quando tem alguém que faz e a pessoa não faz, ela começa a se levantar, como já aconteceu comigo. Então, tipo assim, então, gente, Deus não quer isso. Tem muitas das vezes que as pessoas colocam o eu, tudo é eu. É eu que prego, tudo é eu que faço, é eu. Tá, e Jesus faz o quê? Jesus fica onde nessa história? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu uma voz abençoada, o Senhor nos deu saúde para falar do amor dele, para ir ao encontro das outras almas, sabe? O Senhor Jesus nos deu dons, mas isso tudo é pela misericórdia do Senhor. Sem ele nada somos, não tem voz bonita, não tem teologia, não tem gente bonita de sapato alto, nada disso. Se Deus não te der o dom, nada você é, nada você faz sem o Senhor Jesus. Tudo é dele, por ele, tudo é para ele. É verdade. Deus, ele é tudo, né? Porque não cai uma folha do céu se o Senhor não permitir. Então, Zilene, tem também um testemunho, né? Da sua filha. Você tem 3 filhos, né? E tem um testemunho também que você tem a falar. Você sempre fala também, né? Nas igrejas, porque realmente edifica, né, a fé de muitas pessoas, né, que está passando por isso. E é muito importante a gente se entregar de fato, de verdade ao Senhor Jesus, porque realmente, se a gente ficar olhando para A, para B, para quem dá dízimo, para quem não dá, para quem quer louvar melhor, para quem, né, dizem que faz, eu que arrumo a igreja melhor, eu que louvo melhor, eu que prego melhor, esse eu, né, só Jesus na causa. Nós temos que entregar de fato, de verdade, a nossa vida para o Senhor, fazer para Ele, tudo para Ele, né? A glória é dele, a glória é somente dele. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então tudo que nós fazemos é para ele. A gente não tem que fazer para o homem ver. Eu vou limpar o altar para o pastor ver que eu estou limpando. Eu vou reger o coral para todos verem que eu estou regendo o coral melhor do que a outra. Mas lá fora, só Deus sabe o que faz, né? Aí tem muitas pessoas que louvam, pegam o microfone, louvam aí nessas igrejas, rege o coral, e lá fora não é nada disso, mas engana o pastor, engana os irmãos, mas aquele lá, aquele lá ninguém engana. E está se enganando a si próprio, né? Está perdendo tempo, está perdendo o tempo de viver um novo, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, né? Mas Deus, ele é assim, Deus vai dando oportunidade, vai dando chance, vai dando oportunidade, mas quando ele bate o martelo, olha, parou por aqui. Ou a pessoa toma jeito, ou, né? Aí é complicado, aí é só Jesus na causa. Estava falando, né, da minha filha, que ela, na época ela tinha 17 anos, né? E ela pesou 25 quilos, né? E ela ficou muito debilitada, ficou muito doente. E eu levei nelas nos médicos, né? E os médicos chegou pra mim e falou assim: mãezinha, então, né, a tua filha, ela não vai sobreviver. E eu olhei pra ela, a médica, né, que me falou, e eu falei assim: então, você diz, né, mas Deus não falou. Então, assim, a última palavra é do Senhor. Enquanto Deus não falou comigo, não falou nada, que ela vai morrer, ela não vai morrer. Porque a palavra é do Senhor. E ali, eu comecei, né, a tratar dela. E cada vez que eu ia no médico, às vezes eu ia feliz, né, com o médico e tal, pra ver, claro, uma palavra bem, receber uma notícia boa. E cada dia que eu ia no médico, eu só recebia, eu ia bem, saía do médico daquele jeito, né?
E aí eu em casa, assim, eu chorava, né, calado, eu tinha os outros pequenos também, para eles não verem, né, eu chorando, e para ela também não me ver, né, chorando. E muitas das vezes eu ficava assim, eu acordava ela, eu tentava ouvir a respiração dela, para ver se ela não estava morta, irmão. Então, assim, foi muito difícil essa luta, né, que eu passei. Só eu e Deus sabem que eu passei. Eu chorava muito dentro do banheiro, quando eles dormiam. Eu descia para dentro do banheiro e eu começava a chorar, falar com Deus: Senhor, eu não tenho mais nada para fazer, Senhor. Tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Já era cristã já, né? Mais ou menos, né? Não era totalmente, mas era um pouco. E aí, mas eu tinha muita fé em Deus, eu sempre estava nas igrejas, né? E aí, mas eu sempre orava a Deus e falava para Deus: Deus, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu já fiz, eu já levei no médico, eu já estou dando os remédios, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Só que eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais nada para fazer. E ali eu começava só a orar, pedir a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus, orar a Deus, né? Para que Deus viesse fazer um milagre na vida dela. E ela chegou a pesar 25 quilos. Ela só ficou no couro e osso. A minha filha, ela não aguentava andar do sofá para o outro, porque ela caía. Entendeu? Então, assim, e fora os gastos, que foi muito gasto, né? E aí eu fui lutando com ela, fui lutando. Aí cada dia que eu pesava ela emagrecia mais e mais ainda. E alimento, né? Tudo era muito caro. E aí eu fui tratando, fui cuidando e fui orando a Deus. E nessa época eu ia muito na Igreja Universal, né? Nessa época eu ia muito na Universal. Eu ia na Assembleia, mas eu também ia muito na Universal. E eu fiz muito a campanha da água, né? Eu fiz muito a campanha da água. Aí às vezes as pessoas falam: a água, não é questão que a água curou, não, foi Deus que curou. Sim. Mas para Deus curar a gente tem que ter fé, né? Então a minha fé que curou minha filha. Claro que eu orei, eu levava água, eu dava banho nela, ela bebia, né? E através da minha fé, e ali eu orando, comecei a orar muito a Deus, pedindo a Deus, né? Eu sempre orava dentro do banheiro. E por incrível que pareça, até hoje, irmão, eu antes e agora, eu sempre, às vezes tem gente que quer assistir a orar dentro do banheiro, mas não sei, eu acho que deve ser um lugar que Deus me deu, porque na época eu não tinha onde orar, né, reservadamente, porque minha casa é pequena, e para eles não me verem chorar, eles dormiam no quarto, né, e o último lugar para me orar secretamente, sem eles me verem chorar, era no banheiro. Aí eu entrava para dentro do banheiro, eu fechava a porta e ninguém me incomodava dentro do banheiro. Tinha o seu particular. O meu particular era dentro do banheiro. E até hoje é dentro do banheiro. Sim. E eu não sei, quando eu oro dentro do banheiro, não sei, eu consigo, né, me conectar muito com Deus. Né? Então, assim, e aí eu fui, né, e para honra e glória do Senhor Jesus, a minha filha, ela foi curada. Ela ficou boa, né, hoje em dia ela está com 5 anos. Ela tá gorda, hoje ela tem dois filhos, né? Eu sou avó, né? Ela tem duas crianças, então assim, como que por isso que eu gosto muito daquela passagem da mulher do fluxo de sangue, né? Porque aquela passagem ali, ela é muito forte. Ela é muito forte. Por quê? Porque vou falar só um pouquinho, né? Aquela passagem ali, eu sei que não é para pregar, né? Mas eu vou só falar rapidinho. Aquela passagem ali da mulher do fluxo de sangue, o que acontece? Ela mostra a nossa fé em Deus. Por quê? Porque aquela mulher, na época, ela não conhecia Jesus. A Bíblia fala que ela não conhecia Jesus. Só que aquela mulher ali, ela tinha muito dinheiro, certo? E aonde que ela depositava a fé dela? No dinheiro dela. E como que hoje em dia muitos fazem? Também no dinheiro, no que tem, e não no Senhor. Mas hoje nós conhecemos Jesus, mas ela não conhecia Jesus. Por isso que ela depositava a fé dela no dinheiro. Mas ela tinha muito dinheiro e ela, mais uma coisa interessante, ela tinha muita fé. Ela era uma mulher de fé, verdadeiramente ela era de fé. Ela era tão de fé
que quando ela apenas uma vez ela ouviu falar que Jesus estava passando, o que ela fez? Ela falou, ela pensou, eu não tenho mais dinheiro, é minha última chance, então eu vou ter que agarrar essa chance que eu estou escutando, que se eu tocar ele vai me curar. E a gente no mundo de hoje, quanto tempo, quantas vezes a gente, eu falo por mim mesmo, quantas vezes a gente ouve falar de Jesus, o que a gente faz? Entra por aqui e sai por aqui. A gente não faz nada. A gente não está nem aí. E ela não. Ela liga, agora você fala, você é boa, com saúde, podendo andar, podendo sair. Você faz o quê? Qual o esforço que tu faz? Nada. Qual o sacrifício que tu faz? Qual é a disposição que você faz para ir diante de Deus? Se é uma dor de cabeça, você não vai. Se é isso, você não faz. Nada. E aquela mulher, agora você imagina, a gente que é mulher, sabe como que o período da regra é muito difícil. Eu, por exemplo, quando eu estou nesse período, o meu corpo dói da cabeça aos pés. Eu fico mal. Agora você imagina aquela mulher ali, 12 anos. 12 anos, não são 12 dias, são 12 anos sofrendo 24 horas, todo santo dia, de dia de noite, sem ter um dia sem sangrar. Aí eu te pergunto, era para aquela mulher estar viva? Não. Era para aquela mulher estar... Não era mais para ela estar viva. Porque toda hora não tinha mais como. Mas por que ela estava? Porque Deus tinha um plano na vida dela. Tinha um propósito. Assim Deus tem também um propósito na minha, na sua vida. Para você que está ouvindo, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o vale. Mas eu te falo, Deus ele tem um propósito. Deus ele tem um propósito na sua vida. Então aquela mulher ali, ela foi, como eu não sei. Ela foi se arrastando, ela foi pisoteada, ela passou por pouco para ela poder chegar até Jesus. E não foi fácil ela chegar. Imagina aquele povo ali, porque na época, né, as pessoas que eram assim não podiam ficar na multidão. Imagine quando, eu creio, né, que quando ela começou a andar ou se arrastar no meio da multidão, e os povos, claro, olhavam para ela e diziam, né, deve que pisou nela, chutou. Acho que tinha até nojo, né, de chegar perto. Com certeza. E ali, mas mesmo assim, o esforço dela, ela conseguiu. Mas por quê? Ela teve disposição. Ela teve aquela disposição de dizer, não, eu vou, não sei como eu vou chegar, mas eu vou. Então ela saiu daquilo ali, ela tomou uma atitude. Então o que Deus quer de mim, de você também, é atitude diante do Senhor. Precisamos tomar atitude diante de Deus. Está na hora, gente, precisamos acordar. Precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Porque não está mais no tempo da gente ficar no muro, não está mais no tempo da gente ficar brincando, não está mais no tempo de nada, porque o tempo está próximo sim. Os sinais de Jesus ele está mostrando os sinais da volta dele todo dia, toda hora. Então aquela mulher ela tomou uma posição, aquela mulher ela tomou uma atitude e ela tocou ali na orla de Jesus. Para você ver que a multidão estava tocando Jesus, certo? Só que o toque que Jesus sentiu foi de quem? Dela. São virtudes, né? E Jesus perguntou para o discípulo, quem me toca? E o discípulo perguntou para Jesus, né? A multidão é grande e pergunta quem te toca. Mas por que Jesus perguntou? Porque o toque dela foi um toque. Imagina, foi um toque que Jesus sentiu. Aquele toque, mas por quê? Porque ela tocou com fé. Ela tocou com aquela fé que ela ia ser curada. E Jesus, saiu virtude ali das vestes de Jesus. E Jesus falou para ela, a sua fé te curou. Gente, que maravilha. Essa passagem, eu amo muito essa passagem. Passagem muito maravilhosa. Essa passagem mexe muito comigo, eu amo muito. Eu gosto muito de pregar, de falar dela, porque era uma palavra para edificar você, para edificar a tua fé, para edificar a minha fé. Porque era uma palavra assim, que te dá aquele ânimo, aquele levante de falar, pô, se ela estava ali 12 anos sofrendo, e Deus curou ela, né, com a fé dela, mas ela precisou perder tudo. Agora eu te pergunto, será que você vai esperar perder tudo
para poder você tomar posição, para você ir diante de Deus. Ela pelo menos perdeu só o dinheiro. E você? Vai esperar perder um filho? Vai esperar perder um esposo? Vai esperar perder o que? Um ente querido? Vai esperar perder uma perna? Vai esperar ficar cego? Vai esperar ficar numa cama para buscar o Senhor? Pode ser que às vezes não dá nem mais tempo de buscar o Senhor. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, né? Igual quase eu, né? Eu tive que quase perder uma perna. Mas então assim eu falo, né, para você que está me ouvindo, que você venha buscar Jesus, venha se chegar mais para cada dia, né? Não importa o que acontece, não vamos olhar para a falha do homem, porque o homem erra, o homem falha. Nós somos pecadores, nós somos errantes, mas o Senhor não. Então precisamos olhar somente para Cristo, somente para Deus, porque é o único que vai te salvar, é o único que vai te libertar e é o único que vai te levar para o céu. Então é só Jesus. Então não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, vamos olhar somente para o céu, somente para o alvo. Quem é o alvo? Jesus, todo-poderoso e maravilhoso. Gente, eu amo esse Deus, porque esse Deus ele só tem feito maravilha na minha vida. Eu tenho uma bênção, mas eu não posso contar, né, agora, né, deixa mais pra frente eu conto. E então assim, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, eu amo esse Deus, sabe, porque esse Deus ele me tirou do lamaçal do pecado, ele me tirou. Eu falei só algumas coisas que eu passei, só alguns testemunhos, mas eu já passei por muitas coisas. Só quem me conhece que sabe que eu já tive que enfrentar. Mas o Senhor, ele é comigo, o Senhor, ele é com você também. E Jesus, ele me tirou. Então, assim, é por isso que eu amo esse Deus. Aconteça o que acontecer, eu posso passar pelo que passar, mas eu nunca vou abandonar o meu Jesus. Eu posso estar dizendo que for, mas o meu Senhor é em primeiro lugar. E também uma coisa, coloca Deus em primeiro lugar. Não coloca o teu marido, não coloca o teu filho, não coloca o teu trabalho, não coloca nada antes do Senhor. Primeiro Ele, depois o restante, porque Deus, Ele é tudo na minha e na sua vida. Então, procure botar primeiramente Deus em primeiro, que muitas das vezes a gente tem mania de deixar Deus por último de tudo. Não, Deus não pode ser o último, Deus tem que ser o primeiro de tudo na minha e na sua vida. Deus precisa ser primeiramente. Temos que priorizar o Senhor Jesus. Verdade. Conta um pouquinho, Zilene, você é camareira, né? Hoje em dia, o seu trabalho atual é camareira. E como foi, como é que você fez, assim, a sua primeira experiência, né? Como camareira? Então, a minha experiência, né, como camareira, no meu primeiro hotel não foi muito boa, não. Mas, né, foi assim. Antes de eu entrar em hotel, eu já trabalhei em vários trabalhos, né? Mas, antes de eu trabalhar em hotel, eu estava trabalhando na fábrica de costura. Mas, como eu sempre quis ser camareira, né? E aí, eu passei em frente ao hotel. O primeiro foi motel. E tava lá, vaga para camareira. Aí eu falei, eu vou lá, né? Nunca trabalhei, mas eu vou tentar. E aí eu cheguei lá e pedi, né? Perguntei se estava tendo vaga, como estava lá no quadro, né? E a menina falou, tá. Aí ela me levou, né, na sala do gerente. E ele perguntou se eu já tinha trabalhado. Eu falei assim, não, de camareira eu nunca trabalhei, não. Mas se você me dá uma oportunidade, eu garanto que eu vou dar o meu melhor. Assim eu falei pra ele, né? E aí ele falou assim, tá. Aí ele chamou na época acho que ela era governanta, supervisora, algo assim. E aí ela foi e me perguntou se eu já tinha trabalhado também, eu falei que não. E aí ela me trouxe um papel, que o nome, né, é relatório. Na época eu também não sabia o que era, né? Hoje eu sei. E ela me veio com um relatório com mais de 40 apartamentos. Nossa. Só que eu achei que eu ia trabalhar junto com ela, né? Lógico. Tá. E ela abriu o apartamento pra mim, me deu a chave e tal, me deu os materiais. E ela virou pra mim e falou assim, olha, eu vou te ensinar a fazer uma cama só.
e preste atenção, porque eu vou te ensinar uma vez, não vou te ensinar mais de novo, não. Aí eu, toda assustada, né? Tá bom. E ali a limpeza não precisa te ensinar, porque a limpeza é normal, é. Aí eu, tá. Aí beleza. Aí ela foi, ensinou, ela formou a primeira cama pra mim e me deu aquele relatório com mais de 40 apartamentos e eu falou assim, quando você terminar, você me procura. Eu, tá bom. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer esse monte de apartamento? Fiquei como, né? Mas eu falei assim, mas vamos lá. Aí eu comecei, né, a fazer. Aí como eu tinha 40 apartamentos, aí eu fui abrir as portas para deixar aberto para mais fácil. Só que ela não tinha me ensinado os detalhes, né? Como também eu não sabia o que era detalhe, só que hoje eu sei, claro, eu não sabia como era detalhe. E aí, como eu abri as outras portas para ficar mais fácil, para mim ir entrando e saindo logo, eu achei um apartamento pronto. Aí, daquele apartamento, eu consegui fazer o restante do jeito que era, os detalhes, né? De botar as coisas no lugar, bonitinho, certinho. Sim. E aí eu mandei brasa, mas nem almocei naquele dia. Meu Deus do céu. Mas por que eu almocei? Porque eu fiquei desesperada, né? Porque eu queria um emprego, precisava do trabalho, e eu falei pro gerente que eu ia dar o meu melhor, né? Então se eu falei pra ele, eu tinha que me virar. Não almocei naquele dia, mas também, pensa como eu corri, fiz tudo. Aí terminei, procurei ela, aí falei, o nome dela né? Aí eu falei, procurei ela lá, e aí eu falei aqui, já terminei. Aí ela olhou, né, direitinho, ela falou assim, nossa, você foi melhor do que muitos que tá por aqui já há muito tempo. Aí eu fiquei toda feliz, né? E eu comigo, né? Então o emprego já é meu, né? Com certeza, né? Aí ela me levou lá, né, na sala do gerente, e o gerente falou assim, aí ela foi e falou pro gerente, né? Por mim, a vaga já é dela, ela se saiu muito bem. E aí ele falou, mas você trabalhou com ela? Ela disse, não, ela trabalhou sozinha. Aí ele foi, conversou comigo e tal. Aí perguntou, aí só tinha dois horários. De 2 às 10 e de 10 às 6. O horário que eu não queria, eu não gostava. Mas, como eu queria um emprego, estava precisando, e ele, então, tem de 2 a... Eu não quero, um horário ótimo. Mentira, né? Poxa, não era legal. Mas eu não tinha escolha. Eu não tinha escolha, então eu tive que rir e dizer que eu queria sim, que eu gostei do horário, mas não gostei nada. Mas como eu estava precisando, eu peguei o horário assim mesmo. Mas falei pra ele, pô, mas se tiver outro horário, tu me muda? Ele, não, se aparecer outro horário, eu te mudo. Aí fiquei trabalhando lá. Aí apareceu, né, um horário de 6 às 2, aí ele foi, me encaixou na hora de 6 às 2. Trabalhei lá 1 ano. E aí depois, aonde realmente eu aprendi, né, a ser uma camareira de verdade, foi no Hotel Sheraton, né? Eu trabalhei lá mais de 2 anos. Lá realmente eu aprendi o que é ser camareira. Mas eu agradeço, né, esse primeiro hotel, desse primeiro motel de eu ter trabalhado, porque foi através dele que eu fui pro Sheraton e fui por outros hotéis, né, como até hoje eu trabalho de hotel, mas a minha raiz foi lá. A minha raiz, aonde eu aprendi, aonde eu comecei, foi nesse hotel, né, então assim, eu agradeço, né, eles pela oportunidade, porque a maioria dos hotéis, hoje em dia, Copacabana, Barra, Zona Sul, a maioria desses hotéis precisa de experiência ou ter um curso. Então, assim, na época que eu entrei, nesse daqui não precisou. Então, assim, ó, primeiramente Deus, né? Verdade, e depois eles, né? Deus. Que eu agradeço, de através deles, hoje em dia, eu sou camareira, eu amo o meu trabalho, gosto do que eu faço, sabe? Eu amo muito. Nesse hotel que eu tô hoje em dia que eu tô, eu amo muito onde eu trabalho, gosto muito. Então, assim, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Sim. Que eles me deram. Deus é maravilhoso, né? Deus abriu uma porta maravilhosa, né, para você, né? E mesmo sem você ter curso, né? E que realmente tem que ter experiência, porque
Eu já trabalhei, fiz um extra, né? Você me levou para poder fazer um extra. Meu Deus do céu, foi bem complicado. Olha, eu bato palmas para quem é camareira, gente. Eu fiz o curso de camareira, mas olha, tô fora. Fui 2 dias, me deram logo de cara, assim, não fiz somente curso, né? Mas até então não tinha nenhuma experiência. Quando, né, você me chamou, Zilene, para eu fazer esse extra aí de 2 dias, olha, eu falei, Deus me defenda, não dá para mim, não dá mesmo. Sobre um sonho, já teve algo que te impedisse de você conquistar, de você realizar um sonho, de um objetivo que assim que já estava tão perto de chegar e aconteceu algo assim que tirou teu foco, que jogaram um balde de água fria, sei lá, algo parecido? Então, como eu falei, né, que eu estudava, né, estou estudando, e antes de eu estar nessa escola, eu estudava em outra escola. Não vou falar o nome da escola e nem muito menos o nome da diretora. Mas como eu trabalho, e nesse dia era a prova, e eu precisava fazer, para me passar, eu tinha que fazer essa prova. Só que nesse dia, como eu já peguei muito engarrafamento na Avenida Brasil, como todo mundo sabe, quem pega Brasil sabe como é que é, e não tinha como eu passar em casa para pegar minha blusa de escola. Então eu desci no ponto da escola e fui para a escola. E aí quando eu cheguei na escola, eu falei assim para a diretora, diretora, eu não consegui ir em casa para poder pegar minha blusa de escola, porque se eu fosse em casa e voltasse para a escola, eu não ia chegar a tempo e já teria fechado o portão. E simplesmente ela virou para mim e falou assim, você não vai poder fazer a prova. Eu falei, mas diretora, eu preciso dessa prova para mim poder passar. Se eu não fizer a prova, eu não vou passar. Aí ela falou assim, mas você não vai fazer porque você não tá com a blusa de escola. Eu falei, diretora, pelo amor de Deus, eu estava trabalhando, eu cheguei agora. Se eu for em casa, eu não vou ter como fazer a prova. Você está vindo de longe, né? E eu trabalho na Barra. Nossa. E aí eu falei pra ela, né? E ela falou assim que não, só porque eu não tava com a blusa da escola. Eu falei, poxa, engraçado, as meninas vêm sem blusa direto, todo dia praticamente, e você deixa elas entrar, faz uma bagunça ali atrás e você não tá nem aí. E aí ela não deixou entrar. Meu Deus. E aí eu saí da escola e, gente, pensa num algo assim que eu fiquei tão destruída com aquilo, eu me senti tão humilhada naquele instante. E aí eu até liguei para Elisângela, eu chorei muito, eu falei, poxa, por causa dela eu não vou passar. E realmente eu não passei. Poxa. Porque eu não fiz a prova. Tipo assim, Não teve nem empatia, né? agora, eu não era para estar no 9º ano ainda, eu era para estar no 1º ano já. Por quê? Porque se eu tivesse feito a prova, eu teria passado, né? E eu já estaria fazendo o 1º ano, mas não, por causa dela, eu não fiz a prova e eu não passei. Então aquilo ali, ela me deixou muito para baixo, ela me humilhou, aquilo ali para mim foi humilhação. Eu chorei muito, eu fiquei muito chateada e eu falei assim, aí a Elisângela até falou assim, então sai dessa escola. E aí eu saí, né, dessa escola que eu tava, estudo nessa agora. É uma excelente escola, né? Os professores super maravilhosos, os professores ajudam muito, são excelentes professores, sempre tem até vaga para quem quiser estudar, né? Aqui na Clotilde, aqui na Passarela 10, entendeu? E tipo assim, eles são muito, muito profissional, a diretora é super maravilhosa, totalmente diferente da outra escola que eu estudei, que eu estava estudando. Mas assim, eu também falo assim, gente, eu sei que foi difícil, eu poderia ter parado de estudar pelaquela palavra, eu poderia não querer mais, mas eu tenho um sonho de terminar meus estudos
e fazer o curso, né, que eu quero. Então, assim, pra Qual mim, curso? meu sonho é fazer técnico de enfermagem. Ah, que legal. Então, assim, eu creio que Deus vai me dar força e eu vou chegar lá. Não deixa nada e ninguém atrapalhar o seu sonho, os seus objetivos. Por mais que seja difícil, por mais que você vai encontrar pessoas que vai jogar balde de água fria, pessoas que vai dizer, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, isso não é para você. Não permita que pessoas façam isso com você. Olhe para frente, porque você consegue chegar onde você quer chegar. Não importa a dificuldade, não importa o que seja, mas não deixa que ninguém venha atrapalhar o seu objetivo. Tem lá uma palavra que eu aprendi, que eu carrego muito, que foi uma supervisora que ela falou para mim assim, Zilene, o aprendizado é algo que ninguém nunca vai tirar de você. É verdade. Você vai aprender, tudo que você aprender, ninguém nunca vai tirar de você. E é verdade. Tudo que seja o curso, seja o que você fizer, nunca ninguém vai tirar de você. Então, se você tem um sonho, agarre. Não deixe ninguém atrapalhar seu sonho, não. E eu sei que eu vou conseguir realizar o meu sonho. Então, agora eu vou fazer uma rapidinha aqui com vocês, Zilene. Sim. A palavra ingratidão. A ingratidão é uma palavra muito triste. É uma palavra que não combina comigo. Ingratidão. Não, eu não quero essa palavra na minha vida. Certo. Família. Família é projeto de Deus, né? Família já fala, né? Família é um projeto de Deus. É algo assim, é algo maravilhoso, é a família. Deus. Deus é amor, Deus é vida, Deus é tudo. Deus é infinitamente tudo. Filhos. Filhos são bênçãos, né? Filhos são bênção, herança. Nossos filhos são a herança do Senhor, a herança Verdade. que Deus deixou. É a herança mais maravilhosa, mais poderosa, mais gratificante. É os nossos filhos, que são a herança do Senhor. Muito bem, que maravilha. Zilene, que testemunho, que experiência com Deus que você teve, né, gente? Maravilhoso, maravilhoso. Desde já eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, né? Eu creio que vai ficar marcado aqui, né? Como esses 7 dias, né, de estreia, você está sendo a segunda pessoa, né, que está aqui estreando aqui no podcast da Babá Elis, né, o Pod Elis. E muito obrigada pela sua presença. Que o Senhor Jesus continue te usando, continue te abençoando ricamente, poderosamente, tá? Que o Senhor Jesus abençoe seus filhos, seus netos, seus projetos, que você continue sonhando os sonhos do Senhor, né? Eu quero que você faça também uma oração aqui pra gente. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, gratidão, né, por tudo, né, gratidão a Deus pela nossa vida, gratidão por tudo, né, porque a palavra, né, é gratidão. Vamos orar. Senhor Deus e meu Pai querido, Pai amado, primeiramente, meu Deus, quero te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui. Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que as palavras que foi falado, as orações, né, tudo que o testemunho, eu sei que o meu testemunho, meu Pai, vai alcançar vidas que estão ouvindo agora, que estão ouvindo essa oração. Meu Deus, estamos aqui porque o Senhor fala, pregar o Evangelho. Então eu creio, meu Pai, que aqui é uma rede social, mas é somente para glorificar e falar tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Glorificar e exaltado que venha ser o seu nome. Que através, meu Pai, dessa rede social venha ser alcançado vidas. Que venha ser vidas, venha ser alcançada. Que as pessoas que estão ouvindo, meu Senhor, eles venham se chegar mais, meu Deus, para Ti. Pai, agora eu peço que o Senhor venha abençoar as famílias, venha abençoar os casamentos, venha abençoar as casas, meu Senhor da glória. Meu Deus querido, Deus amado, nos enche da Tua presença.
presença, nos enche do teu Espírito Santo. Meu Deus, seja conosco, vem nos dar livramento, meu Pai, nos proteja, nos guarda. Meu Deus, nos livra, meu Senhor, de todo mal. Meu Pai, nos dá mais amor cada dia. Meu Deus, para que nós venhamos, meu Pai, levar amor para aqueles que não têm amor. Meu Pai, que a gente venha ser, meu Deus, semente para levar, para semear, Pai. Porque também, Senhor, devemos, meu Pai, escolher, devemos saber o que nós queremos plantar. Porque, Deus, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, que hoje a gente venha escolher, Pai, aquilo que nós planta. Porque, meu Pai, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Pai, se nós vamos plantar amor, nós vamos colher amor, Pai. Mas se nós plantamos espinho, plantamos maldade, nós vamos colher. Então, meu Deus, que nós venha escolher o nosso plantio, para que nós venha colher o fruto, Pai. Deus, muito obrigada por tudo. Abençoa, meu Pai, esse programa aqui da Elisângela. Meu Deus, guarda aqui, meu Pai. Vai repreendendo de todo mal, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que maravilha, né? Que testemunho abençoado. E vou esperar você aqui, hein? Hablar aqui, ó, no meu Pode Elis, tá bom? Tem muitas pessoas que ainda vão passar por aqui. Tem a Elisete Veríssima, que vai contar as experiências dela. Tem também o psicanalista Marcos Daniel, né? Eu chamo de Marcos Daniel, mas o nome dele é Marcos Santos, né, gente? Daniel foi quando ele gravou um CD com outro rapaz, não é isso? Então, o nome dele é Marcos Santos. E vai estar passando aqui também outras pessoas, gente. Cada um que vai passar por aqui vai marcar, hein? Na estreia do podcast essa semana, hein? Então, esse foi o podcast número 2. Vai marcar, hein? Tchau e muito obrigada por ter assistido, tá? Muito obrigada por cada um por ter assistido, ter ficado com a gente até o final. Beijo, tchau!